E olha só, chegando com novidades para aposentados e pensionistas. Muito além de nós falar aqui do 13º salário, eu quero falar de detalhes importantíssimos. Eu diria que detalhes fundamentais aí para você que é aposentado, pensionista, recebe pela Previdência Social. Nós vamos falar de uma mudança que o governo confirma também sobre pagamento de 13º salário, valores. Algumas pessoas receberam informações sobre isso, mas hoje nós temos um assunto ainda mais importante. E talvez você que está sobrando pouco dinheiro do teu salário, talvez você esteja com várias contas para pagar e você está com muitos empréstimos consignados, não entende por que algumas coisas estão acontecendo. Então eu quero chamar a sua atenção nesse vídeo. Vai ser muito mais do que um vídeo informativo que nós vamos trabalhar e nós vamos falar aqui também sobre 13º, mas é para esclarecer algumas coisas que você que recebe pela Previdência precisa entender e perceber porque algumas coisas ainda não estão acontecendo e porque você talvez não prosperou financeiramente falando. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a um vídeo muito especial que eu quero trazer para você. Então, para nós começar a ilustrar já esse vídeo de algumas coisas que nós vamos falar hoje, eu quero conhecer você que está aí do outro lado, já que você tem voz e vez aqui no nosso canal, que tem muita informação, tem muito ensinamento, com muita credibilidade que vai ter dentro dos nossos vídeos. Eu quero que você coloque aqui para você aparecer para todo o Brasil qual é a sua cidade, a sua região que você está nos acompanhando. Coloca aqui que eu vou colocar o seu nome na tela aqui, você vai aparecer para o Brasil inteiro. E olha, eu no seu lugar assistiria esse vídeo porque muitas respostas que você estava esperando, eu garanto para você que vão estar nesse vídeo aqui. Eu vou começar a colocar algumas pessoas que já estão comentando a sua cidade, a sua região, e eu vou falar sobre esse assunto de hoje aqui, que vai ser incrível, vai ser extraordinário. Olha só, tem gaúchos aqui, a dona Deolinda Dalprá, lá de Veranópolis, muito obrigado por você estar aqui também. O Luciano Regis, ó, glória a Deus, aleluia. E a Josélia lá do Rio de Janeiro, vamos ver quem mais está aqui também, ó. O Helbert, que está lá em Chiapeta, do Rio Grande, muito obrigado para você que está aqui, o pessoal de Brasília, os gaúchos estão em peso aqui hoje, hein? Erechim aqui também, um abraço para você, dona Maria, minha conterrânea aqui, gaúcha, barbaridade, o pessoal de São Paulo, Eluana Pereira, muito obrigado, ó, Registro também de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, eu estou falando aí, os gaúchos estão dominando hoje, Bahia, ó, Paraíba também, o Luiz que está aqui também, vamos ver quem mais está aqui, bota aí o seu comentário, gente, você tem que aparecer aqui também, ó, lá do Paraná, a dona Francina, que está aqui também, o pessoal do Mato Grosso está aqui, um abraço aí, estou precisando de mais audiência do Mato Grosso, tem pouco aí, pessoal do Mato Grosso aqui no nosso canal, são poucas as vezes, então, Agenor, compartilha aí com o grupo da família, diz para o pessoal do Mato Grosso aparecer mais no nosso canal aqui também, e olha, nós vamos falar um assunto muito legal, importante hoje, mas eu vi que hoje o Cauã está com uma cara suspeita, pessoal, vocês não podem ver hoje aqui, mas eu sempre pergunto o que tomou de café da manhã, porque às vezes começa com a energia baixa, as coisas já não funcionam. O Cauã está com cara de que não tomou café hoje, Cauã? Ó, ele não está tomando café da manhã, e eu quero perguntar para você, o que você tomou de café da manhã aí hoje? Olha, hoje o meu café da manhã foi mais demorado. Hoje eu tinha uma consulta na nutricionista, eu fui lá para conferir como é que estava aí a situação do meu peso, o índice percentual de gordura, se eu tinha que mudar alguma coisa na minha alimentação. Eu comecei hoje só tomando água, depois que eu fui na nutricionista, depois eu comi aí um franguinho grelhado e também uma famosa aí tapioca, né? E foi o meu café da manhã. E você, o que você tomou aí de café? Ó, a Olivia falou que o café tá caro, mas tem que tomar um cafezinho ou um chimarrão, né? Tem alguém que tomou um chimarrão aí? Vamos ver, ó, tem alguém que tomou café preto, a dona Elana Pereira tomou café preto. Vamos ver, ó, tem mais gente aqui do Mato Grosso, ó. Vou mandar um abraço, ó. Começou a aparecer o pessoal do Mato Grosso. Muito legal isso aqui. Rafão, conta aí pra nós, o pessoal, o que você tomou de café da manhã. Eu tomei café preto e chimarrão, João. Tomou café preto e chimarrão, Rafão. O Pablo hoje tá com uma cara de sono. Acho que não dormiu bem. Como é que dormiu aí, Pablo? Dormi bem. Dormiu bem? Bastante. E o café da manhã? De sempre uma torrada e um café. Uma torrada e um café preto, ó. Tem muita gente colocando aqui, ó. Ó, e vamos ver quem mais está aqui, ó.
A Laide colocou assim que mandou, já entrou em contato com nós, mandou os documentos. É só chamar no nosso WhatsApp que a gente vai responder você. Vamos começar a live de hoje. Eu vi que o pessoal já está respondendo ali, ó. Ó, bom dia, eu sou lá de Caruaru. Café da manhã hoje foi só um cafezinho. Eu não como de manhã, mas tem que comer, Dona Maria. Tem que botar uma energia para dentro aí já no início da manhã. Faz bem para a saúde, com certeza. Vamos começar a falar do assunto de hoje. Vamos falar aqui o que importa também, você que já comentou. Eu gosto sempre de conhecer as pessoas aqui no nosso canal, para nós ter essa interação aqui. E eu percebo que muitos aposentados e pensionistas eles estão num looping, como se eles estivessem andando numa verdadeira roda gigante. Às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, e alguns, essa roda gigante está até estragada, que fica só lá embaixo. Você está lá embaixo ou está lá em cima? Como é que está a sua situação hoje? E é esse assunto que eu quero falar hoje. Nós vamos falar, claro, de 13º, valores de pagamento, que é importante aqui, mas nós temos que entender algumas coisas, porque senão a gente vai ficar ou nessa roda gigante, às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, e algumas pessoas que a roda gigante estragou, está só lá embaixo. E é com essas pessoas também que eu me preocupo. E eu estou falando aqui da situação financeira, da situação familiar e outras áreas da vida. Eu não sei aonde que você está lá, mas olha que interessante isso aqui. E é uma passagem que vai ilustrar muito o que muitas pessoas estão passando agora, que é a dificuldade financeira, que é a escassez e muitas outras coisas, tá? A gente vai falar aqui, eu vi que tem várias pessoas perguntando aqui, ó, se vai ter adiantamento para quem sofreu na enchente. Inclusive tem no nosso jornal JF lá matéria sobre isso. Enquanto eu falo aqui, eu vejo que tem alguns comentários. Ó, eu quero mandar um abraço para o Daniel. Ó, ele colocou assim, ó, conversa. Já entrei várias vezes nesse chat e ninguém. E você nunca vê meus comentários. Olha que interessante. Eu estou vendo você, estou respondendo aqui. E olha, ele é para todas as pessoas. E todos os comentários aqui que vocês colocam eu me enxergo. Então é só chamar, se for o caso, também para nós conversar. O que eu vejo e eu percebo na vida do aposentado, do pensionista, é que, como uma passagem que um grupo de pescadores entraram sobre a água. E eles estavam em um barco, só que daqui a pouco começou o bicho pegar. Começou a vir uma forte tempestade e eles não sabiam mais o que fazer porque estava uma loucura. Só que dentro desse mesmo barco, adivinha quem estava lá? Dormindo. E na própria palavra está escrito que ele estava dormindo com um travesseiro. Em poucos lugares, e eu estou falando aqui em uma ilustração da Bíblia, e não é sobre religiosidade, não é sobre religião, é sobre você entender o que tem a ver com você nessa história. Porque eles perceberam que Jesus estava dormindo nesse mesmo barco, em um travesseiro, descansando. E aí os discípulos questionaram ele: mestre, não importa-lhe que nós vamos perecer aqui? Olha, não está vendo essa tempestade, não está vendo que nós estamos sofrendo e que nós vamos morrer? Já está entrando água aqui nesse barco? E aí o mestre respondeu: não viste tudo que eu já fizeste e mesmo assim não crê? E ele acalmou o vento, acalmou a tempestade e a chuva, e eles vivenciaram a bonança. Após a tempestade vem a bonança, só que aí vem você nessa história. Qual o barco que você está andando hoje? O quanto você confia? E também, quando a gente imagina que era um grupo de pescadores e discípulos que eram experientes, ou seja, eles já tinham passado aquilo inúmeras vezes. E eu pergunto para você, você já passou perrengue, já passou dificuldade inúmeras vezes também? E aí você começa a perceber que você já passou por aquilo e eles também já tinham passado por aquilo. Eles já tinham passado por aquilo e mesmo assim eles estavam apavorados. Está entrando água aqui, ou seja, está faltando dinheiro, não estou conseguindo pagar as contas, e você fica apavorado. Só que a ilustração de Jesus estar deitado, dormindo em um travesseiro, significa para descansar nos dias mais difíceis. Porque se você acredita que você já passou por muita coisa, é porque sim, Jesus já esteve contigo e Ele está contigo, só que você muitas vezes não consegue reconhecer isso. E você começa a ficar apavorado, apavorada e não reconhece.
e simplesmente as dificuldades começam a aumentar, a tempestade aumenta ainda mais ao invés dela se acalmar. E assim são as nossas dificuldades financeiras. Muitas vezes nós não confiamos e a bonança não chega nunca. Nós vivemos em uma eterna tempestade e não descansamos no Senhor. E isso nos mostra muito o quanto devemos confiar que a situação que nós estamos passando, não importa qual ela seja, seja familiar, seja de saúde, seja financeira, seja emocional, ela é uma tempestade passageira. Se você acreditar que tudo isso vai passar e você tiver confiança, se você tiver a verdadeira fé. E notem que eu não estou falando aqui sobre religião, eu estou falando sobre acreditar que a situação que você está passando nesse ano de 2025, ela está prestes a passar. Após a tempestade vem a bonança. E não importa a tempestade que você está passando, o importa é o quanto você confia que isso logo já vai passar. E muitas pessoas que vivem direto sobre isso não conseguem reconhecer que Jesus está no mesmo barco junto com você. E quanto tempo você vai esperar para reconhecer que você já passou por outras coisas e às vezes coisas piores e mesmo assim não crê? E assim como o mestre naquele momento questionou, mas vocês não viram tudo o que eu já fiz? E vocês presenciaram, é porque existem níveis diferentes de fé. Tem aquele que precisa ver para quê? Tem aquele que precisa ver para crer. Tem aquele que precisa continuar vendo. E tem aquele que não precisa nem ao menos ver. Que crê com a certeza e a convicção. E nos ilustra uma passagem muito interessante que mostra que um determinado dia chegou alguém para Jesus e disse: Mestre, tem um dos meus servos que está morrendo e eu não sei mais o que fazer, mas eu sei que você pode salvar. E o mestre disse: então eu vou até a tua casa. E ele disse: eu não sou merecedor nem que você vá à minha casa, mas eu acredito tanto na tua palavra que se você disser ele está curado, assim ele estará. Porque assim como eu digo para os meus discípulos, quando eu quero que eles façam alguma coisa, eu digo o comando e eles fazem. Assim, quando eu digo que eu quero que eles plantem, assim eles plantam e já está feito. Eu acredito na sua palavra. E Jesus disse: nenhum outro lugar eu vi um homem de tanta fé. Volte para a sua casa, porque ele já está curado, porque a sua fé lhe salvou. E eu pergunto para você, o quanto você tem fé que a situação que você está passando hoje, ela já passou e só falta o tempo. Porque muitas pessoas vão continuar vivendo esse looping infinito e acreditando que é o empréstimo consignado que vai te salvar, que é o teu cartão de crédito e é o que a mídia quer vender para você. Só que às vezes tem que vir um cara aqui com muita coragem e ousadia dizer para você: não é o consignado que vai te salvar. São as novas atitudes, são a convicção, é a verdadeira fé que vai salvar você. E eu quero que você tenha clareza que eu não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre você acreditar que a sua situação vai passar. Que tudo que você está vivendo é passageiro. E que o que você vai deixar para as pessoas é herança. Mas o que você vai deixar nas pessoas é o legado. Então, se isso está servindo para você de alguma forma, coloca aqui no comentário um amém, um glória a Deus, ou algo que você realmente acredita que a situação que você está passando já passou e só falta o tempo. Porque a verdadeira fé é agir como se já tivesse acontecido. É como se você mandasse um comando para o seu cérebro que tudo isso já passou e você vai olhar para trás e dizer assim: por muito tempo eu tive muitas dívidas, mas eu nunca fui pobre. Eu estive por um período pobre, porque você não é pobre, mas as pessoas querem que você acredite que você é pobre financeiramente, que você é pobre de mentalidade e querem introjetar coisas na tua cabeça, porque enquanto você permitir isso, eles vão encher você de dívida, eles vão encher a tua família de coisas que eles querem que você acredite. E se você está aqui para prosperar, eu quero que você cumpra uma missão importante que você tem aqui agora.
Você viu o quanto é importante muitas vezes você ouvir o poder de uma palavra. E se algo mexeu com você também, que você, além de apertar o botão do like nesse momento, compartilhasse essa mensagem com outras pessoas que estão no barco com Jesus e ainda não conseguiram perceber isso, que estão no meio de uma grande tempestade que está passando. Só que ao invés de passar por aquela tempestade e remar para sair da situação, elas ficam ali apavoradas e vendo o barco afundar, reclamando, murmurando, eu estou cheio de dívida, eu estou cheio do cartão de crédito e a tempestade nunca vai passar. Assim, a tua situação ela nunca vai passar e você vai continuar sempre do mesmo jeito, e não é isso que eu quero para você e muito menos para a tua família, porque muitas vezes as tuas atitudes, elas reverberam, elas atingem, impactam a tua família também, porque muitas vezes, infelizmente, quando você não está bem emocionalmente, que é afetado por você estar mal sobre as tuas finanças, você briga com quem você normalmente não brigaria. Você xinga alguém que normalmente você nunca xingaria, porque você está afetado, você está impactado por uma emoção ruim que o lado financeiro fez você viver isso. E talvez você já tenha passado por isso, ou talvez eu declaro que você está passando por isso, que nesse ano de 2025, nunca mais você passe por escassez financeira e você discuta, brigue ou diga palavras que não são de você. E quando você percebe isso, você vê com clareza que tudo está passando. E eu digo, tic-tac, o nosso tempo está passando. Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas, porque isso nunca mais vai ser esquecido. Podem fazer o que você faz, podem falar o que você fala, mas nunca vão ser iguais a você. E o que você fala para os seus filhos, o que você fala para os seus netos, o que você declara sobre a sua vida é um reflexo. E muitas vezes você não está vivendo os seus sonhos, porque você está ocupado demais, ou ocupada demais vivendo os seus medos. Eu quero dar os parabéns para a dona Inês, que comentou hoje aqui, que venceu o medo. E ela disse que tem medo de estar postando mensagens, mas você já venceu o seu medo. E eu quero repetir isso aqui. Talvez você não esteja vivendo os seus sonhos porque você está ocupado ou ocupada demais vivendo os seus medos. E chega de viver medos porque você percebeu que Jesus está no barco com você, dormindo em um travesseiro. Isso nos mostra que nós temos que descansar em meio às tempestades. Nós temos que descansar em meio às dificuldades financeiras também. E o quanto isso é difícil, o quanto isso é desafiador. E eu só sei falar isso para você, porque eu também já passei isso. E olha que o Ismael colocou aqui. João, tem um colega seu que chamou de caloteiro e mau caráter. O que você tem a dizer sobre isso? Nada. Porque quando nós falamos mal de uma pessoa, se sabe muito mais de nós do que do outro. E eu jamais precisarei falar mal de outra pessoa, porque a palavra deixa muito claro isso. Não julgueis para que não sejas julgado. E quando você percebe ou vê uma pessoa falando mal na internet de outra pessoa, você sabe muito mais sobre ela do que da outra. E qual é a sua opinião sobre isso? Quando você vê uma pessoa falando mal, ou de mim, ou de você, o que você acha sobre isso? Agora eu quero colocar o seu comentário na tela. Qual é a sua percepção quando você vê um vizinho ou alguém falando mal de você? Tá tudo bem, porque quando você sabe quem você é, quando você sabe o que você está fazendo, a sua intenção, fica muito claro e nunca mais alguém que vem de baixo vai te atingir. Porque você está tão alto que é como se atirassem pedrinhas e você está num avião a mais de 10 mil metros. Se alguém pega no seu pé, é porque esse alguém não dá conta de pegar na tua mão. Se alguém pega no teu pé, é porque esse mesmo alguém não dá conta de pegar na tua mão e caminhar ao teu lado. E essa live é para, assim como o Rogério colocou assim, é para dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que é fácil falar isso muitas vezes quando está tudo bem. Mas quando está na tempestade,
Esse é o nosso desafio. Eu não sei a tempestade, eu não sei o que você está enfrentando hoje, nem o que a tua família está enfrentando, mas o que eu sei é que isso é passageiro, e eu quero que você receba e acredite que todas as dificuldades financeiras que você está passando é justamente entender a percepção que está passando, só que para isso você tem que ter clareza que a fé sem obras é morta, ou seja, você tem que remar, meu amigo, você tem que remar, minha amiga, e dizer assim, não, eu vou passar por isso, eu sei que o bicho está pegando aqui, mas eu que não vou deixar o meu barco afundar, porque se o meu barco afundar, tem outras pessoas que eu amo, que estão junto comigo, que vão afundar junto também. E o quanto você tem capacidade de o bicho estar pegando ali, as coisas estão ruins, você continuar remando, fazendo acontecer, só que todo mundo tem a percepção que é assim, Deus vai me salvar, vai mandar a provisão. E Deus não manda a provisão se você quer paciência. Ele vai te mandar pessoas que vão testar ainda mais a sua paciência para você treinar. Se você quer bênçãos financeiras, Ele vai mandar pessoas que vão ensinar você a ser treinado nas suas finanças. E vai mandar pessoas para desafiar você, não aceitar um empréstimo quando você não precisa. E muitas vezes vem aquela oferta lá que você nem ao menos precisa. Você compra o que não precisa, depois você vai ter que vender o que mais precisa. E o Brasil está cheio disso e pessoas no mundo inteiro. Por isso que quando eu peço para você colocar aqui no comentário a sua cidade, a sua região, o lugar que você está assistindo, tem pessoas de outros países que estão aqui nesse canal, nessa família, no mesmo barco, para nós remarmos juntos e sairmos da situação que nós estamos hoje para ir para uma situação muito melhor. Porque quando aquele barco, lá no começo desse vídeo, ele saiu, Jesus disse, vamos até a outra margem. E por isso ele descansou, porque ele tinha certeza, ele já tinha visto o futuro. Ele pode ver o futuro. Só que o que acontece é que algumas pessoas não querem que você prospere. Algumas pessoas não querem que você atravesse para o outro lado, para outra margem. E esse é o problema. Porque se você está num barco que todos precisam remar juntos e você está carregando peso morto, o que está acontecendo? O teu barco está afundando porque você está levando pessoas que você não devia estar levando. Você está emprestando dinheiro para pessoas que estão roubando você e que nunca vão te pagar. É aqueles mesmos que estão no mesmo barco ali que nunca vão remar. Eles não vão te ajudar para nada, eles vão te ajudar a afundar o teu barco. Vão te ajudar a você se afundar ainda mais. E aí que está o problema. De você começar a enxergar e parar de ser bonzinho. Não, ele está meio cansado, eu vou remar por ele. Vai remar o caramba. Você vai ficar remando só de um lado e vai ficar parado dando círculo. Pode ser que você estava vivendo isso até hoje. Para você, puxa, eu tenho pessoas no meu barco que não estão remando e estão fazendo eu afundar. Então para de ser bonzinho e para de ser boazinha. Começa a perceber quem é que está junto nesse barco aí, se está te ajudando ou está te atrapalhando. E o que você tem feito hoje, tem te aproximado dos teus sonhos ou tem te afastado dos sonhos? Essa eu queria que você respondesse. O que você fez nos últimos 30 dias, nos últimos 60 dias ou talvez no último ano, tem te afastado dos teus sonhos ou tem te aproximado do que você quer viver? Porque todo mundo, uma hora, senta num banquete de consequências. Das atitudes que você tomou ou das que você não tomou. Existe algo que diz assim, que é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Quais as decisões que você está tomando ou até mesmo quais as decisões que você não está tomando. E é isso que muda completamente o teu jogo. Não importa a tua idade, não importa quantos anos você já viveu, mas eu sou experiente. Experiente o caramba. Se você está tendo problemas, é porque você não teve a real experiência. Porque experiência é quando você vive por bastante tempo e tem sucesso em determinadas áreas. E isso, para mim, é considerado experiência. Porque tem gente que tem 60 anos e tem uma mentalidade de 15. E esse que é o problema. Poxa, que faz coisas às vezes sem pensar, que às vezes é dominado por as próprias emoções, e eu respeito e perdoo isso. Só que quando você vem aqui e recebe uma palavra verdadeira de alguém que quer bem você e quer bem a sua família, eu preciso repreender você. E repreender com amor e sabedoria. Isso significa que é porque eu considero você e eu gosto de você. Agora, o que é diferente do castigo, que é com raiva e ódio. E você vê muitas pessoas aqui na internet com raiva e ódio, porque quando você começa a ter resultado,
começou a ter resultado, algumas pessoas odeiam você. E da mesma forma, algumas pessoas me odeiam também, e está tudo bem. Eu sei que mesmo se eu transformar a água em vinho, pessoas vão me odiar. E não que eu tenha esse poder, muito longe disso, mas eu tenho o poder da palavra, isso eu tenho clareza. E todos nós temos esse poder. Porque Gênesis 1:26 fala que somos a imagem e semelhança do Criador. Então, se eu tenho o poder da palavra, você também tem o poder da palavra para declarar sobre ti, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre as pessoas que você ama. E, ultimamente, você tem declarado palavras de vida ou palavras de morte. Se os seus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Se os seus olhos forem trevas, todo o teu corpo será trevas. Ou seja, como você olha as pessoas que estão tendo sucesso. Você olha com luz ou você olha com trevas? É muito importante que você receba isso. E se de alguma forma isso realmente tocou você e você não apertou o botão do like, talvez é porque você está aí com uma escassez, está com a mão tão fechada que não consegue nem apertar o botão do like, ó. É muito legal que uma pessoa coloca assim, ó: você trouxe uma resposta que eu estava precisando, excelente devocional. Obrigado pelo conselho. E a Laudelina já reconheceu que isso está acontecendo comigo. Ó, as pessoas famosas, a gente tem que orar por ela, pelas pessoas, e faz mal da gente, tem que orar por ela. Parabéns, é isso aí. É uma resposta muito grande que você colocou aqui. Muito legal. E vamos falar então sobre os pagamentos, vamos falar sobre isso agora do 13º. Eu vou trazer um vídeo também hoje às 13 horas que vai ser legal você assistir. Então hoje foi um compromisso e eu quero firmar um compromisso com você. Quero ver como é que você está com os seus compromissos. Eu vou estar sempre aqui às 10 da manhã, porque às vezes fica difícil de você estar 3 vezes por dia aqui. Eu estou às 10 da manhã, às 13 horas e às 18h30. Escreve aqui quais os horários que você vai estar comigo. Eu vou estar sempre às 10 da manhã, às 13 horas e às 18h30. Mas eu gostaria de firmar esse compromisso com você sempre às 10 horas da manhã de estar aqui, trazendo algumas respostas, trazendo algumas reflexões para passar você para o seu próximo nível, para conseguir não só abençoar você, como declarar sobre a tua vida, como repreender algumas coisas que você deve fazer. E amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou fazer algo bem especial, que vai ser 5 coisas que todo aposentado deveria saber para sair da situação financeira que está. E vai ser já declarado aqui, Rafão, amanhã vai ser 5 coisas que todo aposentado deveria saber. Então, quero mandar um abraço aqui. Ó, tem a Solange vai estar comigo às 10 horas da manhã também. Coloca aí o horário que você vai estar junto comigo, eu quero falar dos pagamentos aqui também, ok? Ó, esse que o Juliano falou é muito legal, porque a palavra fala assim, ó: meditai e orai. Não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, e todas as suas conquistas serão bem-sucedidas. Todos os seus combates, todas as suas lutas serão bem-sucedidas. Muito legal, ó. O pessoal vai estar aqui às 10 horas da manhã também. Muito obrigado que você está aqui e recebendo essa palavra. E amanhã eu estarei aqui, hoje às 13 horas também e às 18h30 também. Então vamos falar sobre os pagamentos agora. A gente vai ter uma mudança na folha de pagamento do aposentado e do pensionista, que a partir do dia 15... você já vai poder aí confirmar o 13º salário na sua folha, tá? Então, você já vai poder conferir que vai aparecer a data exata que você vai receber, João, mas eu quero saber antes de esperar a folha de pagamento. Eu vou deixar aqui para vocês e vou até colocar na tela, mandando um abraço para Isabel e Cristina. Eu estou vendo todos os comentários de vocês, tá? Pode fazer perguntas se você quiser, ó. Você pode pesquisar na internet sobre esse jornal aqui, ó. Sempre que você tiver uma dúvida, coloca lá no Google assim, ó, Jornal JF. Se você botar no Google, na internet, e pesquisar Jornal JF, vai vir o calendário, vai vir as datas de pagamento, vai vir os descontos, valores, inclusive grandes novidades que saem no mundo dos aposentados, está lá no Jornal JF. Então, é só você pesquisar no Jornal JF que você vai encontrar, tá bem? E a Dona Maria às vezes não consegue pegar nos horários, mas pode assistir depois aqui também, que eu vou deixar sempre os vídeos para vocês
meditar, para vocês receberem informações e para vocês poderem aí ter grandes mudanças na tua vida, na tua casa, na tua jornada. E, gente, eu, se fosse vocês também, não perderia a live de amanhã às 10. Ela vai estar simplesmente assim, sobrenatural, sobre as 5 coisas que todo aposentado deveria saber e fazer para mudar a situação das suas finanças. Combinado? Posso contar com você amanhã às 10 horas também. Eu vou trazer vídeo às 13 horas e às 18h30 também. Mas eu queria que você estivesse junto comigo, porque vai ser muito especial. As lives das 10 da manhã, elas são muito mais do que informativas. Elas são de transformação, elas são de mudança de vida, que é o que eu quero para você. Porque não é o dinheiro só que vai salvar. Porque a palavra deixa muito claro. A raiz de todo mal é o amor à riqueza, e tem muita gente pensando que o dinheiro vai salvar. E para muitas pessoas o dinheiro é uma verdadeira maldição. Se a pessoa não estiver preparada para isso, ele se torna uma maldição na vida dela. E eu não quero que jamais o dinheiro se transforme em uma maldição. Eu quero que o dinheiro ele seja multiplicado na tua mão, na tua casa, que nesse ano de 2025 seja o ano que você jamais imaginou viver, de grandes bênçãos, de preparação financeira, e que você, através disso, consiga ajudar as outras pessoas também. E eu repreendo todo o mal que chega na tua casa, na tua jornada, e de pessoas que querem o teu mal. Que o nosso Senhor, o Senhor que você acredita, Ele afaste todas as pessoas erradas, todos os lobos em pele de cordeiro e todos os camaleões que se disfarçam para ficar do teu lado e na verdade querem o teu mal. E se você aceita essa palavra, coloca amém no comentário e me ajuda a compartilhar, porque mesmo que você transforme a água em vinho, sempre pessoas assim como o Carlos não vão acreditar, mas tem outras 1000 pessoas, porque 1000 cairão à minha direita e nenhum mal se sucederá, como o Floriano que disse amém, como a Isabel que disse amém, como a Maria, como a Terezinha e as outras milhares de pessoas que vão receber essa palavra. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus atue como uma lanterna sobre os seus pés e que Ele seja luz sobre o teu caminho. Muito obrigado pela sua companhia. Amém.